Estamos de volta com a discussão falando sobre práticas abusivas mais comuns e o Código de Defesa do Consumidor. Vou falar um pouquinho sobre aquele caso de produto que vai para assistência técnica. Mas antes disso, a gente fala da compra do produto. Então, geralmente acontece isso muito com eletrônicos. A gente compra um produto, no dia seguinte ele dá defeito. Tem gente que acha que tem que ir para assistência, tem gente que acha que tem que voltar para a loja. Quem está certo nessa história? Bom, Rafael, a tese que eu entendo dessa questão dentro do Código de Defesa do Consumidor é que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê dois tipos de garantia. Nós chamamos de garantia legal e a garantia contratual. Geralmente, quando você compra um produto, existe além da garantia legal, essa garantia contratual, que por mera liberalidade os fabricantes, até para chamarem a atenção do seu produto, acabam dando. Por exemplo, quando você compra um celular, que é um bem durável, a garantia legal é de 90 dias. Só que geralmente o fornecedor diz lá 1 ano de garantia. Por quê? Ele pega os 90 dias da garantia legal e acrescenta a diferença de dias para uma garantia contratual, de forma que você vai ter 1 ano de garantia. Virou padrão isso, todo Virou mundo um dá padrão. Um ano de garantia, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele trata os fornecedores, o fabricante, dentro de um mesmo nível, dentro de um mesmo patamar, de forma que nós chamamos isso dentro do direito de responsabilidade solidária. Ou seja, se o produto vem apresentar defeito, o lojista ele responde, assim como responde o fabricante, assim como responde o importador. Então, tudo isso nós temos dentro dessa garantia legal. E aí, vai para onde? Como é que funciona? Dentro dos 90 dias, num produto, num bem durável, a loja deve sim responder. Então, se seu celular, você comprou lá um celular, por exemplo, o celular veio com defeito, dentro dos 90 dias, é um bem durável, você pode ir até a loja e o vendedor, a própria loja, ela deve promover a substituição do aparelho dentro daqueles 90 dias. Se não tiver a substituição? Se não tiver a substituição, pode ser em dinheiro? Ela pode devolver, o valor em dinheiro. Mas ela não é obrigada a devolver. Corrigido. Ela primeiro tem que substituir. Substituir um aparelho ou substituir por outro, de mesmo valor ou equivalente também é possível. Agora, dentro da garantia legal. Isso não é uma opção do cliente, o dinheiro ou o valor de volta? É uma opção do cliente, de acordo com a sua necessidade. O Código de Defesa do Consumidor, o doutor Leandro pode até me ajudar nessa fala, ele vai relacionar, vai colocar ali uma lista de possibilidades para o consumidor. Mas isso fica claro no ponto? Fica. No ponto que o doutor Ronaldo está colocando, fica bem claro, Rafael, porque a gente está tratando da questão do artigo 18, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que é que fala o artigo 18, parágrafo 3º? Ele fala de produto essencial. Vamos falar de dois, celular e geladeira. Vamos falar desses dois produtos. Esses dois produtos são produtos que hoje em dia nós não conseguimos viver sem esses produtos. Telefone, o celular, na questão profissional. E a geladeira, quem é que conseguiria ficar aqui naturalmente sem esse produto em casa? Então, esses dois produtos apresentando defeito, o código diz que ele tem que ser trocado imediatamente no prazo que o Dr. Ronaldo está colocando. A loja tem essa obrigação, não é uma faculdade, ela tem essa obrigação de fazer essa troca. Caso ela não faça a troca, ela tem que fazer a devolução do valor, naturalmente tem que ser corrigido. Ou a troca por um outro similar. Por um similar ou um de melhor qualidade, jamais inferior. Tem muitos casos que chegam no PROCON legislativo assim? É comum chegar consumidor, informando que teve o seu direito cerceado diante da falta de um atendimento adequado do lojista. Como o Dr. Ronaldo falou, não é somente o lojista que deve responder por tudo isso. Essa responsabilização solidária ela é muito abrangente. Ela abraça a todos aqueles que têm alguma relação com o produto. Então, os consumidores eles chegam informados, na maioria das vezes até chateados com alguma situação, de que o seu bem de consumo essencial não quer ser substituído diante de uma falha que ele não teve causa alguma, que ele não teve culpa nenhuma. Agora, tem alguns defeitos que são intermitentes. Esses são os piores para tentar se provar para o lojista que o produto está com defeito. Que às vezes o celular funciona, quando chega na loja o celular está funcionando, quando você vai para casa ele dá o defeito. Esses defeitos intermitentes o Código de Defesa do Consumidor não deixa muito claro, né? Você tem que provar que está com defeito. Num caso como esse, seria mais aconselhável de fato ele procurar assistência, porque a assistência vai ter um maior tempo
para fazer a análise, para ver se o defeito existe ou não. Uma vez que também o lojista ele não é obrigado a ser um perito, um técnico, não é? Por isso que muitas vezes o consumidor acaba não procurando a loja, prefere procurar assistência técnica. E que fique bem claro, deixou o produto na assistência técnica, o prazo é de 30 dias para a devolução do produto. Essa assistência não pode ficar com esse produto, não é? Se der 30 dias que está na assistência, o que acontece? Se der 30 dias que está na assistência, nós temos algumas possibilidades. Primeiro, a devolução do valor pago corrigido. Quem devolve é a loja ou é a assistência? A assistência ela vai providenciar, em contato com o fabricante, uma forma desse dinheiro ser depositado. Geralmente o dinheiro é depositado na própria conta do cliente. Ele fornece esses dados e aí a fábrica acaba depositando. Mas é tão tranquilo assim? Nem sempre é tão tranquilo. A conciliação que é realizada no PROCON legislativo, para ser bem específico, ela muitas das vezes tenta mensurar e equilibrar todo esse desconforto gerado para o consumidor. Então o consumidor, às vezes, ele também vai buscar todo esse direito, às vezes de uma forma bem assim, fora do contexto, né? Mas não pode ser além daquilo que está expresso. Então ele vai sim receber, né, com muito carinho, através de uma conciliação entre as partes, de uma produção amigável, como o Dr. Ronaldo falou. Às vezes sai através de uma ordem de pagamento, né? Às vezes ele recebe essa substituição do produto através de um prazo, de um termo assinado, mas nem sempre é tão amigável a relação. Sobre a questão de orçamento, eu queria que você falasse agora. Primeiro, tem o prazo de se prestar um serviço, que muitas vezes a falta de fixação de prazo nas prestações de serviço é um problema, e a gente tem também um outro, que é a contratação do serviço sem apresentar um orçamento prévio. Quando vai para uma assistência ou a visita vem em casa para ver uma máquina de lavar, por exemplo, como é feito esse orçamento? Ele precisa ser pago, não pode ser pago? Como é que funciona isso? Olha só, nessa situação, Rafael, é importante, muito importante, a questão do bom senso e também o respeito à informação ao consumidor, como preconiza o artigo 6º do CDC. Como é que funciona isso? Vamos supor que é solicitado à assistência técnica uma visita para se consertar algum produto da linha branca, certo? Como é que tem que ser esse contato? A pessoa que está do outro lado tem que informar ao consumidor o valor dessa visita. Se essa visita vai ter um valor, olha, nós vamos te cobrar X, para o consumidor ter essa informação prévia, jamais posterior. Então, tendo esse aviso prévio, aí tudo bem. Tá tudo certo. O consumidor vai ter a opção de querer ou não. O que não pode ser é posterior, depois que tiver tudo pronto, a assistência informal, olha, vamos ter a quantia de X mais X e o senhor vai ter que pagar sem ter tido nenhum tipo de informação. E se o produto estiver dentro de uma garantia? Essa visita se paga também ou a fabricante tem que pagar? Não, aí a garantia, se o produto estiver dentro da garantia, essa visita tem que ser gratuita. Essa visita jamais pode ser cobrada porque ela é responsabilidade de quem forneceu o produto. Você queria acrescentar, então? Quero acrescentar, é muito importante ressaltar que essas informações elas devem ser claras, né? Tudo deve ser muito expressivo e para que não exista nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de armadilha dentro de toda essa relação. Então, como o doutor Leandro falou, tem que ter uma informação prévia, tem que ser uma informação adequada, tem que ser uma informação detalhada sobre o serviço, sobre os valores e sobre todo o andamento daquela condição. Aquela mensalidade que só vale para os 3 primeiros meses e a pessoa não é avisada, né? Pois é complicado. Olha, sua mensalidade vai ser R$90, aí você fica numa felicidade tremenda. Quando chega no 4º mês, chega a fatura na sua casa por 150. R$90 nos 3 primeiros meses. Bem baixinho assim, né? Nem saber direito. A gente vai ter que dar mais um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai falar dos direitos que as pessoas muitas vezes têm e não sabem. Fique com a gente porque aqui tem discussão.